Vamos ler para a nossa meditação, meus irmãos, nessa noite. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, um texto bem conhecido, uma das cartas escrita pelo apóstolo João às igrejas em Apocalipse. Vamos trabalhar um pouco essa igreja no tema fiel em tempos de prova. Fiel em tempos de prova. Eu vou ler. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar. Pai querido, continue falando, tratando e abençoando o teu povo nessa noite. Te louvamos pela bênção do culto, pela bênção do cântico, e pela bênção, Pai, de podermos estudar a tua bendita palavra. Tem misericórdia, trata com a nossa vida, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Fiel em tempos de prova. Desde cedo, meus irmãos, nós estamos falando sobre situações que vêm aí afligindo milhares e milhares, milhões de pessoas que vivem aqui em ilhas, vivem aqui na América Central, e também alguns irmãos dos Estados Unidos e, ultimamente, irmãos ali no México, onde primeiramente na região de Chiapas, e depois, especificamente, meus irmãos, atingindo completamente a capital, furacões e depois terremotos seguidos. E é interessante, eu citei aqui cedo, quando você fala na região do Chiapas, você está falando na região mais evangelizada do México. Você está falando de uma região que nós temos milhões de presbiterianos nessa região. Quando depois você fala do México, você está falando de uma cidade enorme, de uma região onde nas pesquisas diz que é a segunda maior aglomeração católica do mundo, em termos de percentual. O texto que nós lemos, meus irmãos, ele é bem conhecido. O livro de Apocalipse é um livro que fala especificamente sobre Jesus, sobre a vitória do Cordeiro, sobre a vida do Cordeiro no meio da igreja, sobre os obreiros nas mãos desse Cordeiro, e sobre a igreja sendo regida e dominada por ele. É importante a gente perceber que a igreja não caminha para a fatalidade. A igreja de Jesus, meus irmãos, ela caminha para um fim glorioso. E esse fim é o estabelecimento do início na glória bendita do Cordeiro. Mas é importante a gente precisar
E vamos trabalhar um pouco esse tema fiel em tempos de prova, analisando, meus irmãos, que o tempo que a gente vive tem sido um tempo amargo, de muita luta. E nas lutas, meus irmãos, nós precisamos de mais força. Nas lutas e perdas, nós precisamos da graça e do consolo do Senhor, senão nós vamos afundar. Esse livro mostra claramente o Deus que vê as nossas lágrimas. Esse livro vê e mostra claramente o Deus que não perde o controle da história e muito menos da sua igreja. Esse livro mostra que muitas igrejas daquela época estavam completamente perdidas. E elas vão ser avisadas, trabalhadas, tratadas, cobradas. É importante a gente precisar que quando tratando desse assunto, o apóstolo vai ser mostrado, revelado, e pela sua própria pena e boca, Deus vai mostrar que é sempre preciosa a morte do justo aos olhos do Senhor. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque eles sempre descansarão das suas fadigas e as suas obras o acompanham. É importante a gente saber que sobre a vida da igreja está assegurada uma vitória tremenda, poderosa. E esse Jesus bendito que nós servimos hoje, Ele vai voltar em poder e glória. Existem ainda hiatos, espaços, lutas, até o dia que nós vamos nos encontrar com o Cordeiro. Não sabemos o tempo, mas eu queria que cada um de nós atentasse hoje, meus irmãos. Deus tem planos particulares para os seus servos. Deus pode transformar tragédias em triunfo. E meus irmãos, quando esse livro foi escrito, a ideia foi encorajar, a ideia foi mostrar que Deus nos ama, a ideia foi mostrar que Deus nos libertou em Cristo, a ideia foi mostrar claramente que formamos, meus irmãos, esse reino e sacerdotes, somos o povo de Deus. Naquela época, a igreja estava cercada de muitos problemas. A igreja de Éfeso, vivendo uma frieza estrutural, perdendo o seu primeiro amor. Vemos igrejas como Tiatira vivendo confusões e imoralidade. Vemos a igreja de Sardes vivendo aparência. Vemos a igreja de Pérgamo, meus irmãos, vivendo muitos pecados, permitindo que Satanás aparecesse claramente na vida da igreja. Vemos a igreja de Sardes, parecia viva, dinâmica, atuante, mas o Espírito de Cristo vai dizer: vocês estão mortos. Vemos a igreja de Laodiceia, uma igreja que se considerava rica, inteligente, abastada, enfim, vivia na crista da onda, e simplesmente o Espírito vai dizer: vocês são pobres, cegos e nus. A igreja de Filadélfia recebe o elogio da igreja que está com a porta aberta. Os sofrimentos batem, mas esse Deus bendito trabalha essa porta aberta na vida da igreja. E a igreja de Esmirna, sofrendo pelo Evangelho. A pergunta, meus irmãos, que eu quero que nós respondamos aqui nessa noite: é possível ser fiel e fiel até a morte nesse mundo tão carimbado hoje pelo relativismo? Hoje em dia, sofrimentos que têm caído sobre o povo de Deus em toda a face da terra, tem mostrado, meus irmãos, não apenas a fidelidade do povo de Deus, mas também tem mostrado aqueles que são apenas convenientes. Se nós temos visto igrejas sofredoras, perseguidas, pobres, caluniadas, aprisionadas, enfrentando muitas vezes duras penas e mortes, é importante a gente perceber nessa igreja, meus irmãos, uma igreja fiel que só recebe elogios. Esmirna é uma cidade grande, rival de Éfeso, uma cidade belíssima na época, é um centro comercial,
um lugar onde a igreja cresceu muito. Um lugar, meus irmãos, onde a igreja atinge patamares absurdos de membresia. Mas uma igreja que vai enfrentar muito o sofrimento, o enfrentamento da prisão, o enfrentamento da perseguição. Esmirna, meus irmãos, vai viver claramente a dor incomparável do que significa enfrentar o sofrimento dentro da casa, dentro da vida, dentro da estrutura, dentro da própria família. Como ser esse crente fiel, esse crente, meus irmãos, que continua com Deus em tempos de prova. Como continuar sendo fiel como foi a igreja de Esmirna. A igreja, meus irmãos, que ouve a bendita palavra do Senhor, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que esteve morto, aquele que tornou a viver, e aquele que vai dizer para a igreja, meus irmãos, eu conheço a tua tribulação. Tribulação, talvez você tenha passado por isso nesses últimos tempos. A palavra tribulação tem a ver com aperto, tem a ver com sufoco, tem a ver com esmagamento, tem a ver, meus irmãos, como que um rolo compressor sobre a vida, mas também tem a ver com ataques, tem a ver com mortes, tem a ver, meus irmãos, com momentos indescritíveis, onde somos exprimidos e tragados, meus irmãos, por dores e conflitos inimagináveis. A igreja de Esmirna teve simplesmente, na época, 2.000 dos seus membros jogados de cima do Monte Pagos, simplesmente para divertir o pessoal. A perseguição atacava, assolava, arrebentava, e um dos divertimentos, meus irmãos, do império, era jogar crente ribanceira abaixo. Esses crentes estavam morrendo por causa da sua fé. E uma das perguntas que podemos responder nesta noite, meus irmãos, como entender o amor de Deus na perseguição? Como entender o amor de Deus que manda seu filho para ser sacrificado, para morrer por nós e nos dar certeza de uma vida completa nele? Como entender essa opressão tão grande que cai sobre essa igreja? O texto, meus irmãos, não apenas vai dizer, conheça a tua tribulação, mas o texto vai dizer, e conheça a tua pobreza. Não tinha gente rica, meus irmãos, em Esmirna, não tinha gente abastada, a maioria assalariados ou muitas vezes escravos, mas um povo, meus irmãos, que estava vivendo sobre a égide do Cordeiro, estavam vivendo a bem-aventurança do sangue derramado e uma vida em amor ao Senhor. As palavras, meus irmãos, que destacam pobreza, era pitocheia e penia. Hoje quando se fala neutropenia, você sabe o que é. Enfim, imunidade baixa, está fraco. Os crentes, meus irmãos, que se procediam dessas classes escravas e pobres, eles tinham continuamente tudo o que eles conseguiam somar, era saqueado, era roubado, era levado embora, era espoliado. Havia uma pobreza realmente verdadeira dentro da casa dessa igreja, dentro da vida dessa igreja. Mas é interessante que aparece a expressão, mas vocês são ricos. Que riqueza é esta que aparece na tribulação? Que riqueza é esta que aparece na pobreza, meus irmãos, iminente? Que riqueza é essa que aparece de uma igreja que vivia a penia, a aflição de não ter nem o supérfluo, não ter, meus irmãos, nem o necessário. Precisavam do essencial e muitas vezes não tinham. Outra coisa que afetava demais a vida dessa igreja é que eles eram continuamente difamados. Não presta ser difamado.
A gente não gosta de ser difamado. Ninguém aguenta difamação. Nós não gostamos de falsos rumores. Nós não gostamos de mente envenenada contra a gente. Nós não gostamos de gente nos acusando. Nós não gostamos de gente leviana jogando pedras na vida, no trabalho, na família. E havia essa sinagoga de Satanás, meus irmãos, montada, que difamava o tempo todo uma igreja sólida, uma igreja pobre de recursos, mas uma igreja rica da graça de Deus. Por quê? Porque eles influenciavam, porque eles trabalhavam, porque eles conquistavam alma, porque o grupo aumentava diante de Deus, porque havia um povo genuíno, meus irmãos, que enfrentava as lutas e as dificuldades com o coração aberto, com a vida aberta, com o coração comprometido com esse Jesus bendito. Viveram demais naquela época a religião do ódio, viveram a perseguição, viveram a difamação clara por serem seguidores de Cristo, mas não promoveram a obra de Satanás na vida. Foram chamados de imorais, foram chamados de canibais, foram chamados de divididores de famílias, porque alguns se convertiam e deixavam as suas crenças vãs e pagãs e seguiam a Cristo mesmo sobre a espada. E aí vinha, meus irmãos, um outro problema que começava a cair sobre essa igreja. A igreja era presa, a igreja era julgada, a igreja era condenada, a igreja era morta. Os romanos, quando colocavam gente em prisão, era simplesmente colocando na antessala do túmulo. Provavelmente morreriam ali, não apenas pelo frio, falta de comida, largavam ali ao léu. E Jesus dizendo a essa igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está dizendo aqui, o diabo vai lançar muitos em prisão, enfim, essa perseguição diabólica vai colocar muitos de vocês em provas. E essa tribulação de 10 dias aqui, meus irmãos, implicava em tribulação intensa, em tribulação atroz, em tribulação que poderia tomar a vida, em tribulação que poderia colocar fim à existência. É interessante. Se a gente quiser ser fiel em tempos de prova, meus irmãos, nós temos que estar pronto para fazer qualquer sacrifício para honrar o nome de Jesus. Aqueles cristãos eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, mas eles estavam sendo encorajados a criar o enfrentamento, mesmo que com a morte iminente, se for preciso, por um motivo claro, pela glória do Cordeiro, pela vida do Cordeiro, pelo Cordeiro que foi morto pela vida deles, e estarem dispostos a morrer em fidelidade, mas jamais negarem o nome de Jesus, jamais serem desobedientes, viverem uma vida, meus irmãos, esperando a coroa, enfrentando a cruz. O texto vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos pastores, meus irmãos de Esmirna, foram mortos. O mais famoso deles, o bispo dessa igreja, Policarpo, foi martirizado, apanhou, foi arrastado, jogaram, meus irmãos, ele com feras para intimidá-lo, foi mordido por dezenas de vezes, ameaçaram-no com fogo, e ele continuava dizendo: vocês podem me ameaçar, podem me queimar, mas eu continuo servindo a Jesus. Eu sirvo a Ele há 86 anos, Ele sempre me fez bem, eu não vou blasfemar contra Ele, foi Ele quem me salvou. E quando Ele foi morto, meus irmãos, queimaram vivo, enquanto Ele cantava, dizendo: é privilégio morrer como mártir para o Senhor Jesus. Eu peço nessa noite que você pense: você tem sabido viver os tempos de prova?
Você tem sabido viver os tempos que você não tem resposta para tudo na sua vida? Não troque o Senhor. Não troque o Senhor por pratos de lentilhas. Não troque o Senhor por uma consciência cauterizada. Não troque o Senhor por barras de ouro como Acã. A Bíblia, meus irmãos, ela nos cobra fidelidade ao Senhor até a morte, porque sobre você pesa uma promessa. Deus tem uma coroa de vida para dar a cada um de nós. Dietrich Bonhoeffer, quando foi preso no campo de concentração, na Alemanha, em 9 de abril, ele perdeu a sua vida. E quando meus irmãos tentavam dissuadi-lo, simplesmente ele vai dizer: o sofrimento é sinal de um verdadeiro cristão. Enfim, façam o que vocês quiserem com a minha vida, eu fico com a minha fé e com o meu Senhor. Mas a questão, meus irmãos, para a gente responder nessa noite, se Deus conhece a tribulação, se Deus conhece a luta e a pobreza daquela igreja, se Deus conhece todas as blasfêmias que lançavam sobre aquele povo, é importante, meus irmãos, a gente saber que Jesus estava no controle de todos os detalhes da vida dessa igreja, mesmo que não fosse do jeito deles, mas era do jeito do Cordeiro. Jesus conhecia as aflições daquela igreja. A vida daquela igreja não estava ao léu. Jesus via as lágrimas, as dores, a fome, as aflições, as calúnias que caíam sobre aquela igreja. Jesus via o veneno das línguas mortíferas que conspiravam contra eles. Eles eram tão pobres. E Jesus está dizendo: vocês são tão ricos, vocês são tão comprometidos, vocês são tão entregues à vida com Cristo. E para vocês, eu tenho a coroa da vida. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes Jesus permite o sofrimento com propósitos. E pode ser para provação, nunca vai ser para destruir a fé, mas muitas vezes vai ser para provar, enriquecer, arrancar as escórias, queimar a palha, fazer-me mais puro diante de Deus, mais digno, meus irmãos, enfim, na minha indignidade, porque digno sempre é o Cordeiro. Você continua acreditando que Deus controla tudo sobre a sua vida? Você continua acreditando que Deus não perde o controle nunca desse planeta? E a providência de Deus, imanente, transcendente, presente, agindo, mesmo que Ele permita todas essas catástrofes e calamidades? Você acredita que tem um Deus nos céus que conhece as dores dos seus filhos? Você acredita que tem um Deus nos céus que viu aquela escola desmanchar sobre 150 crianças ali no México? E depois dezenas de pais em lágrimas, em dor. Você acredita nesse Deus que vê as aflições dos seus filhos e de suas criaturas? Jesus, meus irmãos, ele passou vitoriosamente por um caminho muito estreito, de muitos sofrimentos. Ele teve que enfrentar tribulações. Ele soube e sabe o que é padecer. Ele suportou, meus irmãos, pobreza, não tinha onde reclinar a cabeça. Nada foi seu aqui, meus irmãos, mesmo ele sendo dono e criador de todas as coisas. Quantas vezes ele foi caluniado? Ele foi preso. Ele foi açoitado, pregado na cruz. Viveu o vale escuro da sombra da morte. Para quê? Por causa de vocês, por causa da gente, por causa da igreja, por causa dos seus filhos, por causa dessas promessas benditas de que um dia nós estaremos completamente na glória dos céus com Ele. Ser fiel até a morte, e Cristo te dará a coroa da vida. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano
senão nós vamos afundar. Esse livro mostra claramente o Deus que vê as nossas lágrimas. Esse livro vê e mostra claramente o Deus que não perde o controle da história e muito menos da sua igreja. Esse livro mostra que muitas igrejas daquela época estavam completamente perdidas, e elas vão ser avisadas, trabalhadas, tratadas, cobradas. É importante a gente precisar que quando tratando desse assunto, o apóstolo vai ser mostrado, revelado, e pela sua própria pena e boca, Deus vai mostrar que é sempre preciosa a morte do justo aos olhos do Senhor. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque eles sempre descansarão das suas fadigas, e as suas obras o acompanham. É importante a gente saber que sobre a vida da igreja está assegurada uma vitória tremenda, poderosa. E esse Jesus bendito que nós servimos hoje, Ele vai voltar em poder e glória. Existem ainda hiatos, espaços, lutas, até o dia que nós vamos nos encontrar com o Cordeiro. Não sabemos o tempo, mas eu queria que cada um de nós atentasse hoje, meus irmãos. Deus tem planos particulares para os seus servos. Deus pode transformar tragédias em triunfo. E meus irmãos, quando esse livro foi escrito, a ideia foi encorajar, a ideia foi mostrar que Deus nos ama, a ideia foi mostrar que Deus nos libertou em Cristo, a ideia foi mostrar claramente que formamos, meus irmãos, esse reino e sacerdotes, somos o povo de Deus. Naquela época, a igreja estava cercada de muitos problemas. A igreja de Éfeso, vivendo uma frieza estrutural, perdendo o seu primeiro amor. Vemos igrejas como Tiatira vivendo confusões e imoralidade. Vemos a igreja de Sardes vivendo aparência. Vemos a igreja de Pérgamo, meus irmãos, vivendo muitos pecados, permitindo que Satanás aparecesse claramente na vida da igreja. Vemos a igreja de Sardes, parecia viva, dinâmica, atuante, mas o Espírito de Cristo vai dizer: vocês estão mortos. Vemos a igreja de Laodiceia, uma igreja que se considerava rica, inteligente, abastada, enfim, vivia na crista da onda, e simplesmente o Espírito vai dizer: vocês são pobres, cegos e nus. A igreja de Filadélfia recebe o elogio da igreja que está com a porta aberta. Os sofrimentos batem, mas esse Deus bendito trabalha essa porta aberta na vida da igreja. E a igreja de Esmirna, sofrendo pelo Evangelho. A pergunta, meus irmãos, que eu quero que nós respondamos aqui nessa noite: é possível ser fiel e fiel até a morte nesse mundo tão carimbado hoje pelo relativismo? Hoje em dia, sofrimentos que têm caído sobre o povo de Deus em toda a face da terra, tem mostrado, meus irmãos, não apenas a fidelidade do povo de Deus, mas também tem mostrado aqueles que são apenas convenientes. Se nós temos visto igrejas sofredoras, perseguidas, pobres, caluniadas, aprisionadas, enfrentando muitas vezes duras penas e mortes, é importante a gente perceber nessa igreja, meus irmãos, uma igreja fiel que só recebe elogios. Esmirna é uma cidade grande, rival de Éfeso, uma cidade belíssima na época, é um centro comercial, um lugar onde a igreja cresceu muito. Um lugar, meus irmãos, onde a igreja atinge patamares absurdos de membresia. Mas uma igreja que vai enfrentar muito o sofrimento, o enfrentamento da prisão, o enfrentamento da perseguição. Esmirna, meus irmãos, vai viver claramente
a dor incomparável do que significa enfrentar o sofrimento dentro da casa, dentro da vida, dentro da estrutura, dentro da própria família. Como ser esse crente fiel, esse crente, meus irmãos, que continua com Deus em tempos de prova. Como continuar sendo fiel, como foi a igreja de Esmirna. A igreja, meus irmãos, que ouve a bendita palavra do Senhor, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que esteve morto, aquele que tornou a viver, e aquele que vai dizer para a igreja, meus irmãos, eu conheço a tua tribulação. Tribulação, talvez você tenha passado por isso nesses últimos tempos. A palavra tribulação tem a ver com aperto, tem a ver com sufoco, tem a ver com esmagamento, tem a ver, meus irmãos, como que um rolo compressor sobre a vida, mas também tem a ver com ataques, tem a ver com mortes, tem a ver, meus irmãos, com momentos indescritíveis, onde somos exprimidos e tragados, meus irmãos, por dores e conflitos inimagináveis. A igreja de Esmirna teve simplesmente, na época, 2.000 dos seus membros jogados de cima do Monte Pagos, simplesmente para divertir o pessoal. A perseguição atacava, assolava, arrebentava, e um dos divertimentos, meus irmãos, do império, era jogar crente ribanceira abaixo. Esses crentes estavam morrendo por causa da sua fé. E uma das perguntas que podemos responder nesta noite, meus irmãos, como entender o amor de Deus na perseguição? Como entender o amor de Deus que manda seu filho para ser sacrificado, para morrer por nós e nos dar certeza de uma vida completa nele? Como entender essa opressão tão grande que cai sobre essa igreja? O texto, meus irmãos, não apenas vai dizer, conheça a tua tribulação, mas o texto vai dizer, e conheça a tua pobreza. Não tinha gente rica, meus irmãos, em Esmirna, não tinha gente abastada, a maioria assalariados ou muitas vezes escravos, mas um povo, meus irmãos, que estava vivendo sobre a égide do Cordeiro, estavam vivendo a bem-aventurança do sangue derramado e uma vida em amor ao Senhor. As palavras, meus irmãos, que destacam pobreza, era pitocheia e penia. Hoje, quando se fala neutropenia, você sabe o que é. Enfim, imunidade baixa, está fraco. Os crentes, meus irmãos, que se procediam dessas classes escravas e pobres, eles tinham continuamente tudo o que eles conseguiam somar, era saqueado, era roubado, era levado embora, era espoliado. Havia uma pobreza realmente verdadeira dentro da casa dessa igreja, dentro da vida dessa igreja. Mas é interessante que aparece a expressão, mas vocês são ricos. Que riqueza é esta que aparece na tribulação? Que riqueza é esta que aparece na pobreza, meus irmãos, iminente? Que riqueza é essa que aparece de uma igreja que vivia a penia, a aflição de não ter nem o supérfluo, não ter, meus irmãos, nem o necessário. Precisavam do essencial e muitas vezes não tinham. Outra coisa que afetava demais a vida dessa igreja é que eles eram continuamente difamados. Não presta ser difamado. A gente não gosta de ser difamado. Ninguém aguenta difamação. Nós não gostamos de falsos rumores. Nós não gostamos de mente envenenada contra a gente. Nós não gostamos de gente nos acusando. Nós não gostamos de gente leviana jogando pedras na vida, no trabalho, na família.
E havia essa sinagoga de Satanás, meus irmãos, montada, que difamava o tempo todo uma igreja sólida, uma igreja pobre de recursos, mas uma igreja rica da graça de Deus. Por quê? Porque eles influenciavam, porque eles trabalhavam, porque eles conquistavam alma, porque o grupo aumentava diante de Deus, porque havia um povo genuíno, meus irmãos, que enfrentava as lutas e as dificuldades com o coração aberto, com a vida aberta, com o coração comprometido com esse Jesus bendito. Viveram demais naquela época a religião do ódio, viveram a perseguição, viveram a difamação clara por serem seguidores de Cristo, mas não promoveram a obra de Satanás na vida. Foram chamados de imorais, foram chamados de canibais, foram chamados de divididores de famílias, porque alguns se convertiam e deixavam as suas crenças vãs e pagãs e seguiam a Cristo mesmo sobre a espada. E aí vinha, meus irmãos, um outro problema que começava a cair sobre essa igreja. A igreja era presa, a igreja era julgada, a igreja era condenada, a igreja era morta. Os romanos, quando colocavam gente em prisão, era simplesmente colocando na antessala do túmulo. Provavelmente morreriam ali, não apenas pelo frio, falta de comida, largavam ali ao léu. E Jesus dizendo a essa igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está dizendo aqui, o diabo vai lançar muitos em prisão, enfim, essa perseguição diabólica vai colocar muitos de vocês em provas. E essa tribulação de 10 dias aqui, meus irmãos, implicava em tribulação intensa, em tribulação atroz, em tribulação que poderia tomar a vida, em tribulação que poderia colocar fim à existência. É interessante. Se a gente quiser ser fiel em tempos de prova, meus irmãos, nós temos que estar pronto para fazer qualquer sacrifício para honrar o nome de Jesus. Aqueles cristãos eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, mas eles estavam sendo encorajados a criar o enfrentamento, mesmo que com a morte iminente, se for preciso, por um motivo claro, pela glória do Cordeiro, pela vida do Cordeiro, pelo Cordeiro que foi morto pela vida deles, e estarem dispostos a morrer em fidelidade, mas jamais negarem o nome de Jesus, jamais serem desobedientes, viverem uma vida, meus irmãos, esperando a coroa, enfrentando a cruz. O texto vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos pastores, meus irmãos de Esmirna, foram mortos. O mais famoso deles, o bispo dessa igreja, Policarpo, foi martirizado, apanhou, foi arrastado, jogaram, meus irmãos, ele com feras para intimidá-lo, foi mordido por dezenas de vezes, ameaçaram-no com fogo, e ele continuava dizendo: vocês podem me ameaçar, podem me queimar, mas eu continuo servindo a Jesus. Eu sirvo a Ele há 86 anos, Ele sempre me fez bem, eu não vou blasfemar contra Ele, foi Ele quem me salvou. E quando Ele foi morto, meus irmãos, queimaram vivo, enquanto Ele cantava, dizendo: é privilégio morrer como mártir para o Senhor Jesus. Eu peço nessa noite que você pense, você tem sabido viver os tempos de prova? Você tem sabido viver os tempos que você não tem resposta para tudo na sua vida? Não troque o Senhor. Não troque o Senhor por pratos de lentilhas. Não troque o Senhor por uma consciência cauterizada. Não troque o Senhor por barras de ouro como Acã. A Bíblia, meus irmãos, ela nos cobra fidelidade ao Senhor até a morte, porque sobre você pesa uma promessa:
Deus tem uma coroa de vida para dar a cada um de nós. Dietrich Bonhoeffer, quando foi preso no campo de concentração, na Alemanha, em 9 de abril, ele perdeu a sua vida. E quando meus irmãos tentavam dissuadi-lo, simplesmente ele vai dizer: o sofrimento é sinal de um verdadeiro cristão. Enfim, façam o que vocês quiserem com a minha vida, eu fico com a minha fé e com o meu Senhor. Mas a questão, meus irmãos, para a gente responder nessa noite, se Deus conhece a tribulação, se Deus conhece a luta e a pobreza daquela igreja, se Deus conhece todas as blasfêmias que lançavam sobre aquele povo, é importante, meus irmãos, a gente saber que Jesus estava no controle de todos os detalhes da vida dessa igreja, mesmo que não fosse do jeito deles, mas era do jeito do Cordeiro. Jesus conhecia as aflições daquela igreja. A vida daquela igreja não estava ao léu. Jesus via as lágrimas, as dores, a fome, as aflições, as calúnias que caíam sobre aquela igreja. Jesus via o veneno das línguas mortíferas que conspiravam contra eles. Eles eram tão pobres. E Jesus está dizendo: vocês são tão ricos, vocês são tão comprometidos, vocês são tão entregues à vida com Cristo. E para vocês, eu tenho a coroa da vida. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes Jesus permite o sofrimento com propósitos. E pode ser para provação, nunca vai ser para destruir a fé, mas muitas vezes vai ser para provar, enriquecer, arrancar as escórias, queimar a palha, fazer-me mais puro diante de Deus, mais digno, meus irmãos, enfim, na minha indignidade, porque digno sempre é o Cordeiro. Você continua acreditando que Deus controla tudo sobre a sua vida? Você continua acreditando que Deus não perde o controle nunca desse planeta? E a providência de Deus, imanente, transcendente, presente, agindo, mesmo que Ele permita todas essas catástrofes e calamidades? Você acredita que tem um Deus nos céus que conhece as dores dos seus filhos? Você acredita que tem um Deus nos céus que viu aquela escola desmanchar sobre 150 crianças ali no México? E depois dezenas de pais em lágrimas, em dor. Você acredita nesse Deus que vê as aflições dos seus filhos e de suas criaturas? Jesus, meus irmãos, Ele passou vitoriosamente por um caminho muito estreito, de muitos sofrimentos. Ele teve que enfrentar tribulações. Ele soube e sabe o que é padecer. Ele suportou, meus irmãos, pobreza, não tinha onde reclinar a cabeça. Nada foi seu aqui, meus irmãos, mesmo Ele sendo dono e criador de todas as coisas. Quantas vezes Ele foi caluniado? Ele foi preso. Ele foi açoitado, pregado na cruz. Viveu o vale escuro da sombra da morte. Para quê? Por causa de vocês, por causa da gente, por causa da igreja, por causa dos seus filhos, por causa dessas promessas benditas de que um dia nós estaremos completamente na glória dos céus com Ele. Ser fiel até a morte, e Cristo te dará a coroa da vida. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano segundo a morte. Viver fiel em tempos de provas, meus irmãos, é saber que Deus sempre conhece a tua tribulação. Deus conhece as áreas que você não tem força e Ele trabalhará em você e por você. Deus pode permitir sofrimentos atrozes, inimagináveis sobre a nossa vida. Mas não tem nada que mexe com a promessa de que um dia você tem na presença de Deus
e na glória dos céus a coroa da vida. Enquanto eu lia, meus irmãos, semana atrasada, já tem 25 dias que eu estou com essa garganta aqui, terrível. Deus foi me incomodando com algumas coisas práticas. Hoje cedo estudamos aqui, dentro de Esdras e Neemias, sempre essas lutas que aparecem sobre o povo de Deus. E eu comecei a ler alguns textos das Escrituras. E eu queria que a gente atentasse hoje, meus irmãos, e anotasse juntos aqui nessa prática dessa pregação. Com certeza, todos nós já sofremos aqui em alguma área da vida. Com certeza, muitos de nós já vivemos aflições, tribulações, perdas, danos, perseguições. Eu já levei torrão na cara por causa do Evangelho. Já quiseram me bater porque eu estava distribuindo folheto. Coisas pequenas, corriqueiras, tolas. Mas talvez você tenha vivido uma perda que você demorou a entender. Talvez você tenha vivido na sua casa uma aflição que você até hoje luta. Deus, por que aconteceu dessa forma? Enquanto eu trabalhava, meus irmãos, essa ideia da igreja de Esmirna, que conhece a tribulação, conhece a dor, conhece o sofrimento, conhece o dano que não passa, conhece a promessa que fica e não abandona uma fé. Deus foi colocando no meu coração alguns exemplos para a gente citar aqui nessa parte prática. Por que Deus às vezes leva alguém da nossa casa? Não dá para viver mais um pouco, Deus? Por que Ele permite algumas ciladas, sofrimentos? Às vezes tem pais que vivem a dor de ter filhos desviados por 10, 20, 30 anos. Enquanto eu trabalhava isso, primeiro eu fui na minha casa, depois eu fui para a casa de Jacó, depois eu fui para a casa de Daniel, para mostrar como que Deus às vezes trabalha as intempéries, por um dia trazer a graça. Eu sempre disse aqui, na nossa família, não teve ninguém melhor do que a mamãe, não teve. Analfabeta, mas crente. Não lia, mas cantava. E chegou um tempo lá em casa, meus irmãos, que a maioria do pessoal não queria nada com o Evangelho, nada. Uma frieza que chegava. Aí Deus pega aquela mulher que só trabalhava, acordava 4 da manhã, tinha mais de 1000 plantas plantadas no seu quintal, e permite um AVC. Trava tudo, tratamento. Antes tinha sido um câncer. O câncer aparece, e nesse câncer que vai sendo tratado, o AVC acontece. Então vai, tratamento de câncer mais AVC. Foi muito difícil. Mas sabe o que Deus manteve na mamãe? Aquilo incomodava a gente demais, demais. Puxava todas as pernas, não tinha movimento mais desse braço. No tratamento que foi por 1 ano viajando para Belo Horizonte para fazer tratamento de câncer. Deus deixou uma coisa na mamãe: a fala. Falava o tempo todo, falava muito. Mas se fosse só a fala, incomodaria. Mas sabe o que Deus deixou com a fala? Deixou um fruto do Espírito. Eu não conheci na dor, eu não conheci nas aflições, eu não conheci no vale das quimioterapias, eu não conheci das rádios, eu não conheci nesse vale alguém que demonstrava o tempo todo a alegria que a mamãe refletia. Não conheci. Por que Deus segurou a alegria? A alegria é fruto do Espírito.
Alegria, meus irmãos, é claramente enxergar que eu tenho que parar de olhar para mim, eu tenho que olhar para Deus. E ela conseguia olhar naquele momento para os filhos. Não reclamava da perna, não reclamava do tratamento, nada. E que coisa boa, quando a mamãe terminou o tratamento, aí ela começa a andar, já com dificuldade, andando. Andava com dificuldade, a família ainda, vários desviados, com dificuldade andando. Aí sabe o que acontece? Quando ela está começando a andar, ela sofre outro AVC. Outro. Sabe o que acontece? Para tudo de novo. Os filhos têm que ficar ao redor. Tem que dar mais atenção. E sabe o que Deus preserva? A fala. A alegria. As filhas tinham que dar tempo. Chegava perto dela, tinha que conversar, ela queria conversar. E vira e mexe, ela falava assim: canta para mim. E tinha que cantar, tinha que cantar, tinha que cantar hino, tinha que cantar hino lá da igreja. E sabe o que acontece? Deus foi trazendo de volta o coração esfriado. Deus foi trazendo de volta o coração distante. Deus foi trazendo pela dor e pelo sofrimento tudo aquilo que era luta. E nos tempos finais, meus irmãos, ali era uma rotina ficar sentado cantando para alguém que estava sempre sorrindo e alegre. Para que Deus fez isso? Foi para quê? Eu não tenho dúvida, meus irmãos, para glorificar o seu nome e trazer os filhos para a glória do Evangelho. Nós não sabemos os caminhos que Deus vai usar. Um moço que me incomoda muito, bem tratado, acarinhado, filho do amor, amado pelo papai e pela mamãe, cresce sendo todo paparicado. José, José, que menino. Aí o pai faz capa, faz túnica, protege o neném. E os irmãos, tudo com raiva dele. O que acontece com esse moço? 17 anos, vai ver os irmãos que estão no campo lá perdendo rebanhos, e chega lá, poço. Depois do poço, vão matá-lo. E aí a luta não mata, aí pega ele e vende. Vende lá como escravo e vai parar onde? No Egito. Gente, que sujeira, o melhor filho. O resto tudo era uma bandidagem só. Aí o que acontece? Uma sequência de 13 anos. Uma sequência de luta. Será que José sentia falta do papai? Será que o papai sentia falta do José? Será que ele era lembrado em algum momento? Vivendo agora a sina, a dor, os açoites, a luta. Vai trabalhar numa casa, uma mulher dá em cima dele, arrebenta com a vida dele. 8 anos de cadeia, uma luta intensa agora. Simplesmente vivendo toda a tribulação. E Deus continua agasalhando o coração. Ele não reclama com Deus, ele aguenta as pressões. E o que acontece? Ele interpreta um sonho do padeiro, interpreta o sonho do copeiro. O padeiro vai para a forca, o copeiro volta para o seu trabalho. E de repente lá na frente, o Faraó tem um sonho, e quem que vai interpretar? Tem um rapaz aí que sabe, José. Aí todo mundo já sabe da história, né? Deus levanta o país, Deus cria todo aquele período onde vai haver colheita, vai haver provisão, vai haver muita fartura, vai haver, e José vai dirigir tudo, ele se torna um líder, e agora está com 30 e poucos anos, líder de tudo. Para que isso? 13 anos de cadeia de sofrimento. A fome chega para José, a fome chega para os 76 que vão sair de lá, a fome chega e o único lugar que tem comida é no Egito. O único lugar que tem vai para o Egito. Aí chega no Egito, meus irmãos, quem que José vê? Seus irmãos, Simeão que quer matá-lo, os irmãos que venderam-no. José entra em crises, e aí todo mundo conhece toda essa história, né? Ele faz estratagemas, devolve o dinheiro, quer que traga o irmão. Ele começa a viver uma luta, a crise está intensa. E uma cena, se você nunca leu Gênesis, vai para casa e vai ler Gênesis. E para de assistir qualquer outra coisa, quando você não lê toda essa história de Gênesis, de 37 a 50. Chega um dia que, quase 15 anos depois,
José fica com seus irmãos. E uma frase pesada que acontece ali no capítulo 47, se não me engano, que não dá para esquecer nunca. Quando ele se identifica com os irmãos e vai dizer: eu sou José. Essa frase é muito forte, meus irmãos. Eu sou aquele que vocês venderam. Eu sou aquele que vocês odiaram. Eu sou aquele que simplesmente vocês jogaram para fora. Eu sou aquele que simplesmente trazia amargura ao coração de vocês. Eu sou José. E o que aconteceu? Ele vai dizer uma coisa para a gente não esquecer nunca mais. Enfim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bem. Deus me trouxe para esse lugar para glorificar o seu nome, e a glória de Deus se manifesta em José, nos açoites, nas prisões, nas tristezas, na lágrima, na solidão, na distância da família, nos enfrentamentos, na cadeia que ele vive, até o dia que Deus o levanta para ser o segundo homem do reino. Para quê? Porque Deus estava abençoando, meus irmãos, da família de Jacó. Deus estava abençoando Abraão. Deus estava cumprindo as promessas de provisão. Deus sustentaria a família. Mas para que isso aconteça, Deus colocou no pasto, por 15 anos, um jovem. Tem hora que a gente não entende, meus irmãos. Deus, por quê? Por que a mamãe? Por que o papai? Por que meu irmão? Por que essa situação tão aflita? Por que tanta dificuldade nesse momento? Por que eu não entendo essa circunstância? Por que nesse momento aparece um câncer aí nos seios e eu tenho que fazer todo esse tratamento? Por que a minha vida não decola? Eu queria que você anotasse isso, meus irmãos. Os desígnios de Deus são estabelecidos. E um dia Ele vai mostrar claramente por que Ele trabalha assim, dessa forma, desse jeito, no tempo, no espaço, na dor, na perda, na aflição. Porque Deus não perde o controle nunca. A gente não gosta disso. Me incomoda demais quando ele fala: eu sou José. Ele está dizendo: eu sou irmão de vocês. Eu sou o retrato da aflição, mas eu sou o retrato da vitória que Deus pode fazer. Talvez você já tenha enfrentamentos físicos que foram dolorosos, mas eu queria dizer para você: ninguém rouba as bênçãos que Deus já te deu. Ninguém vai roubar o galardão que Deus já te deu. E muitas coisas que vão ser colocadas sobre a sua vida, bênçãos que vão aparecer sobre a sua vida, simplesmente porque o nome de Deus é glorificado, meus irmãos. Nas lutas, nas aflições, nas tribulações, nos danos, nas perdas. E um dia, aquela interrogação que aparece em João, né? Hoje você não compreende. Um dia você vai compreender o que acontece. Tem muita coisa que a gente não vai compreender hoje. Tem muita coisa que a gente não vai entender hoje. Tem muita coisa que não tem resposta hoje. Mas eu queria que você acreditasse sempre. Deus está no controle. Deus não perde o controle da sua vida. Deus ama você pela cruz do Calvário. Deus ama você na pessoa de Jesus. Deus ama você o tempo todo. Deus ama você continuadamente. E Ele cobra de você vida, entrega, santidade, vida prostrada, vida na sua presença. Ele cobra que você viva na presença dEle em tempos de prova. Você não é melhor ou pior do que ninguém. Mas Deus escreve uma história particular na sua vida. Só que Ele quer o quê? Ele quer que você busque. Ele quer que você adore. Ele quer que você largue pecados. Ele quer que você tenha Ele, só Ele como Deus presente na vida. Ele quer que você acredite nele. Ele quer que você aumente a sua fé. Ele quer que você tenha mais consagração na tua presença. Ele quer que você se apaixone cada vez mais pela glória do Cordeiro e pela pessoa de Jesus. Gente, trabalha isso na sua vida. Não tem ninguém maior e melhor para amar do que Jesus. E se as provações acontecerem e os problemas chegarem, Ele na vida, meus irmãos, a vitória está garantida, porque a coroa já está reservada. Para a gente falar hoje das igrejas,
A gente mete o pau em Éfeso porque perdeu o primeiro amor. A gente mete o pau na cidade de Sardes porque são sinagogas de Satanás. A gente fala, meus irmãos, das prostituições que aconteciam naquelas 7 igrejas, naquelas igrejas em algumas. A gente fala, meus irmãos, da igreja de Laodiceia, metida, fresca, uma igreja, meus irmãos, cheia de poderios particulares, mas uma igreja pobre segue nua. Mas não tem o que falar da igreja de Esmirna. Você tem que falar uma igreja serva, uma igreja entregue, uma igreja prostrada, uma igreja que não tem medo de morrer, uma igreja que não tem medo de sofrer, uma igreja que cria um enfrentamento, porque sabe que nós somos ricos no Cordeiro. Você tem essa visão? Você tem essa visão que você é riquíssimo no Cordeiro? Você tem essa visão que aquilo que Jesus te deu pela cruz do Calvário, ninguém vai roubar de você? Você tem essa contingência de vida, de que a sua história está sendo escrita, e vai ter percalços, tribulações, danos, perdas, vitórias sobre vitórias, muitas vezes enfrentamentos que você não gostaria, mas simplesmente o Cordeiro escrevendo a sua vida, até o dia que você vai encontrar com Ele na glória dos céus. Eu já disse isso aqui, meus irmãos, e me incomoda. Vai ter muita gente na glória dos céus quando criar. A Bíblia fala que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Tem muita gente que vai ter muita lágrima para enxugar. Tem muita gente sofrendo muito. Tem muita gente vivendo particularidades físicas dolorosas que incomodam. Tem muita gente que vive açoites e aflições na vida, na casa, vivendo prostrações do casamento, vivendo luta com os filhos. E eu não sei, meus irmãos, a quantidade das tuas lágrimas, mas você tem um Cordeiro que vai enxugar cada uma delas. Você tem um Cordeiro que não perde o controle da tua vida. Você tem um Cordeiro que diz que te carrega nas regiões celestiais em Cristo, no colo dele. E um dia você vai morar eternamente com esse Cordeiro bendito, para a glória dele. José foi enviado para ficar 15 anos sofrendo. Para quê? Para dar uma estabilidade de mais de 80 anos para todo um povo que Deus faz crescer, porque Ele tinha um propósito sobre a vida daquele povo. A gente não entende as aflições quando Deus permite que todo mundo morra da família de Daniel e joga Sadraque, Mesaque e Abednego em fornalhas, e Daniel, meus irmãos, ali em açoites, em covas. Aí Deus vai levantando para ele se tornar o líder depois de 127 regiões diferentes. Para quê? Simplesmente para Deus manter em 70 anos de cativeiro 70 anos de fidelidade, para manter no cativeiro gente que não tem medo de olhar e orar, buscar, viver, sofrer, mas, meus irmãos, continuar de pé, porque se tem uma coisa que tem que encher o nosso coração, essa esperança. A esperança que se adia, meus irmãos, ela faz roer e doer os ossos, mas essa vida de confiança em Deus, ela traz para a gente, meus irmãos, vontade de viver, mesmo nas lutas, nas perdas, nos danos. Eu disse aqui semana atrasada, daquele pai que sepultou o filho de 21 anos. Eu louvei a Deus quando eu vi ele dizendo: olha, sepultamos esse guerreiro, mas ele morreu aos pés, nos braços do Cordeiro, e que esse Cordeiro nos dê força para viver sem ele agora. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus alimente a tua alma, que Deus te enriqueça com fé, que Deus te anime a viver, que você saia desse estado de inanição e de prostração muitas vezes. Comece a orar mais, comece a ler mais as Escrituras, comece a buscar mais o Cordeiro, comece a orar mais pelos seus vizinhos, comece a evangelizar mais, comece a colocar mais os filhos diante de Deus, mesmo que eles estejam longe, porque se eles são seus filhos e pertencem a essa família bendita da fé, eles vão voltar com cordas de amor, com cordas de lutas, com cordas de aflição, porque essa é a sina do Cordeiro, meus irmãos, salvar as famílias em nome de Jesus. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza, mas vocês são ricos. Podemos dizer isso hoje diante de Deus para a nossa vida. Que Deus nos sustente e nos guarde, que a graça de Jesus continue abundante.